Fala, corintiana da gente fina do canal. Quem fala é o Daniel, trazendo aí mais um vídeo do Corinthians para vocês, dar aquela atualizada nas notícias do dia do Corinthians, trazer 3 informações importantes. Uma, que o Corinthians aumentou aí os valores para poder contratar o atacante Arthur Cabral, que está lá no Benfica por empréstimo. Vamos falar disso, vamos falar do José Martins e do Héctor Hernandes, que também devem ser apresentados os novos reforços hoje aí do Corinthians. Vamos falar dessas situações todas no vídeo e de algumas coisas mais do jogo de ontem também. Beleza, galera? Bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, galera, deixar aí meu bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir o vídeo depois. A gente vai falar dessas situações, vou tentar explicar para vocês entenderem melhor como é que tá essa situação da busca do Corinthians por jogadores nesse final de janela, né? Principalmente aí pelo Arthur Cabral. Tem ainda olhado outros atacantes, mas esse aí porque o agente dele é o Paulo Pitombeira, né? O Corinthians tem relações próximas com o Paulo Pitombeira, acaba ajudando um pouco na negociação, então o Corinthians tem ido forte para tentar contratar o Arthur Cabral. A gente teve a situação do jogo de ontem, né? E o Corinthians fez um bom jogo, como em outros jogos, né? E a gente falando de atacante, vamos falar bastante de atacante agora no vídeo. Então, precisa fazer o gol, precisa finalizar para poder sair dessa situação no Brasileiro. Eu não acho que essa loucura toda que estão implantando aí, eu não acho que já dá para decretar rebaixamento ou coisa do tipo. Ainda vou demorar um bom tempo para poder vir com esse assunto aqui no canal. E acredito que nem vou vir, tá? O Corinthians vai sofrer até a quinta, sexta rodada ali para se findar o campeonato, as últimas 5, 6 rodadas do campeonato, mas o Corinthians vai conseguir sair dessa situação, mas é uma situação para a gente conversar em outro vídeo. Bom, deixar os créditos aí para o Chico Garcia, das informações todas do jogo, deixar também os créditos daí ao GE, de qual a gente vai falar aí dessas notícias de hoje do dia do Corinthians. Bom, vamos começar. Começar com essa situação do Arthur Cabral, tentar explicar para vocês um pouquinho. O Corinthians está tentando contratar o jogador por empréstimo por um ano, com obrigação, tá? Obrigação de compra. Então, o Corinthians, caso o jogador cumpra algumas metas, o Corinthians vai ter a obrigação de comprar esse jogador. O Corinthians segue essa negociação com o Benfica pela contratação do atacante, melhorou as condições oferecidas inicialmente para o clube português. A proposta do Corinthians é por um empréstimo remunerado por um ano com a compra obrigatória a partir de metas. Então o Corinthians aí apresentou algumas situações do Benfica, concordou com algumas situações que o Benfica impôs e está tentando aí finalizar esse negócio essa semana. O que acontece? O Benfica pagou um valor alto para o Arthur Cabral, foram 20 milhões de euros, e não quer perder esse valor não. O que eles querem fazer? Emprestar o jogador, só que com essa obrigação de compra, e o Corinthians depois teria que pagar aí cerca de 15 milhões de euros, cerca de 93 milhões de reais, para poder ter esse jogador em definitivo, com o que eu falei antes, né? Uma obrigação de compra. Como eu falei também, o Paulo Pitombeira, né? Que é o empresário do Arthur Cabral, ele tá lá na Europa, tá? E tá se reunindo lá com o Benfica para tentar resolver essa situação e trazer o atacante para o Corinthians. Agora, última informação do vídeo, vamos falar dessa situação dos nossos 2 novos reforços, né? A gente já falou bastante deles aqui, características de jogo que podem ajudar o Corinthians, só que, olha, eu vou falar, cara, isso daí tá revoltando demais. O Flamengo contratou o Michael num dia, no outro dia o cara podia jogar. A gente já tá falando desses jogadores tem 2 semanas, a gente já tá com eles aqui no CT treinando faz 1 semana e o Corinthians não anuncia esses jogadores não podem entrar em campo. Tem um atacante aí, que é o Héctor Hernandes, que pode ajudar o Corinthians, né? Eu acho que nessa situação que o Corinthians tá, todo jogador que chega sem esse peso todo, que esses jogadores que já estão no elenco, como vocês veem aí a situação do Hugo, do André Ramalho, do Thales Magno, que pode ter se machucado, a gente vai falar disso em outro vídeo. Esses jogadores chegam com menos peso e conseguem efetuar um futebol melhor. Até o Charles ontem no jogo me agradou. Achei que ele, na marcação, ele é bom. Ele acaba pecando realmente ali na saída de bola e tal, mas não é dos piores jogadores que o Corinthians contratou no ano.
Pedro Raul, pelo amor de Deus, né? Então, o Corinthians tem que anunciar esses jogadores. Tem jogo na quinta-feira pela Sul-Americana, importante. Tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. O Corinthians também tem que pagar esses 500 mil aí pro Hugo poder jogar o jogo, né? O nosso goleiro. Então a gente tem que também falar disso em outro vídeo, fica para o vídeo de mais tarde essa situação. É muita notícia, galera. Então, tentando agrupar aqui de uma forma melhor para também não ficar uma bagunça. Então a gente fala dessa situação tanto do Thales Magno quanto do Hugo, que por enquanto ainda é dúvida, o Corinthians disse que vai pagar, mas vamos ver como é que vai ficar para ele poder jogar contra o Flamengo. A gente fala no vídeo de mais tarde. E vamos esperar que hoje eu já consiga trazer para vocês a notícia, talvez até a live da apresentação dos jogadores. Não sei se vai ter coletiva hoje. Provavelmente, se eles forem anunciados hoje por meio de postagem do Corinthians, deve ter coletiva amanhã, mais tardar na quarta-feira. Esses jogadores têm que entrar no bid, têm que ficar à disposição para poder ajudar o Corinthians. Beleza, galera? Essas as informações do vídeo da manhã. Muita informação. Então, mais tarde a gente volta para poder falar um pouquinho mais de Coringão. Beleza, galera? Agradecer de montão a todo mundo que chegou até aqui. Se chegou, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, é importante, ajuda muito no trabalho aqui. Agradecer demais a vocês que estão sempre aqui comigo, a gente sempre aí conversando. Então deixa nos comentários o que vocês acharam dessa situação, que durante o dia aí a gente vai falando de Timão. Eu não consigo responder todos os comentários porque tem muito, obrigado, mas eu leio todos e respondo todos que eu consigo, beleza, galera? Valeu, um abraço, até mais tarde. E vai, Corinthians!